Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um momento da leitura bíblica diária. Hoje é dia 17 de junho de 2020. Nós iniciamos este devocional em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O primeiro relato bíblico é do Evangelho de Lucas, capítulo 6, os versículos 12 a 19, onde nós lemos assim: Naquela ocasião, Jesus subiu um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles e deu o nome de apóstolos a estes 12. Simão, em quem pôs o nome de Pedro, o seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o nacionalista, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Jesus desceu do monte com eles e parou com muitos dos seus seguidores num lugar plano. Uma grande multidão estava ali. Era gente de toda a Judéia, de Jerusalém e das cidades de Tiro e Sidão, que ficam na beira do mar. Eles tinham vindo para ouvir Jesus e para serem curados das suas doenças. Os que estavam atormentados por espíritos maus também vieram e foram curados. Todos queriam tocar em Jesus porque dele saía um poder que curava todas as pessoas. Eu quero destacar que, a respeito deste texto, que assim como as 12 tribos de Israel, lá no Antigo Testamento, formavam o antigo povo de Deus, a antiga comunidade do povo de Deus, os 12 homens escolhidos por Jesus e chamados de apóstolos representam a nova comunidade do povo de Deus, agora do Novo Testamento. Jesus os chama de apóstolos, isto é, os seus representantes que têm autoridade para anunciar a mensagem do reino de Deus e expulsar demônios. É importante que antes de Jesus ele fazer essa escolha naquela noite ou naquela manhã, à noite ele ora, ele fala com o Pai, e nesta oração, nesse relacionamento com o Pai, certamente houve essa preocupação e Jesus colocou diante do Pai a necessidade da escolha de apóstolos para então levarem a mensagem do Evangelho para as pessoas. E logo após Jesus ter escolhido os 12, então ele vai para o meio da multidão, junto com os seus apóstolos, e lá ele opera as maravilhas do reino, ele restaura a vida das pessoas, não só pelo perdão, mas também pela cura, pela libertação dos espíritos maus. Ou seja, a preocupação de Deus é com o ser humano como um todo. O principal mal e a razão de todos os males é o pecado, mas a necessidade de cuidar da vida das pessoas integralmente é o compromisso de Deus com a sua criação. Nós vamos ouvir então agora a segunda leitura, que é de Neemias, no Antigo Testamento, capítulo 9, os versículos 1 a 8, onde nós lemos assim: No dia 24 desse 7º mês, o povo de Israel se reuniu para jejuar a fim de mostrar a sua tristeza pelos seus pecados. Eles já haviam se separado de todos os estrangeiros. Em sinal de tristeza, vestiram roupas feitas de pano grosseiro e puseram terra na cabeça. Então se levantaram e começaram a confessar os pecados que eles e os seus antepassados haviam cometido. Durante mais ou menos 3 horas, a lei do Senhor seu Deus foi lida para eles, e nas 3 horas seguintes eles confessaram os seus pecados e adoraram o Senhor. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani ficaram de pé no estrado dos levitas e oraram em voz alta ao Senhor seu Deus. Os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Hassabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías chamaram o povo para adorar a Deus. Eles disseram: Levantem-se e louvem o Senhor seu Deus.
Louvem a Deus sempre e sempre. Que todos louvem o seu glorioso nome, embora nenhum louvor humano seja suficiente. Aí o povo de Israel fez esta oração: ó Deus, só Tu és o Senhor. Tu fizeste os céus e as estrelas, Tu fizeste a terra, o mar e tudo o que há neles. Tu conservas todos com vida. Os seres celestiais ajoelham-se e Te adoram. Tu, ó Senhor Deus, escolheste Abrão e o tiraste de Ur, na Babilônia. Tu mudaste o seu nome para Abraão. Viste que ele era fiel a Ti e fizeste uma aliança com ele. Prometeste dar a Abraão a terra dos cananeus, a terra dos heteus e dos amoreus, a terra dos perizeus, dos jebuseus e dos girgaceus, para ser a terra onde os seus descendentes viveriam. Tu cumpriste a Tua promessa, porque és fiel. Amados irmãos, amadas irmãs, Deus tinha dito que se o povo fosse desobediente, Ele os mandaria como prisioneiros para uma terra estrangeira. Mas, se eles se arrependessem, Ele lhes daria o perdão e renovaria a sua aliança com eles. Por isso, o povo de Israel se reuniu para mostrar a sua tristeza pelos pecados que eles e os seus antepassados haviam cometido. E é importante que o povo de Israel, então, veste roupas de pano grosseiro, ou seja, são trapos de imundícia. O pecado nos torna insignificantes, nos torna miseráveis. Puseram terra na cabeça, que também reconhece é um sinal de tristeza pelos seus pecados. E um destaque muito importante do versículo 3: durante mais ou menos 3 horas, a lei do Senhor, seu Deus, foi lida para eles. Eles estudaram a lei para que pudessem compreender a profundidade e a grandeza do seu pecado. E o texto continua dizendo: e nas 3 horas seguintes eles confessaram os seus pecados e adoraram o Senhor. Diante do conhecer-se a si mesmo, depois vem a confissão. Nesse momento eu quero proporcionar a você, irmão, a você, irmã, também uma reflexão à luz da lei do Senhor, assim como o povo de Israel fez, para que possamos também, ou de forma semelhante ao que o povo de Israel fez, para que nós também possamos nos conhecer melhor e assim podermos confessar o nosso pecado a Deus, porque Deus diz: todos aqueles que reconhecem a sua culpa, Deus os perdoa, Deus renova a sua aliança e os preserva como filhos e herdeiros da vida eterna. Eu quero lhes compartilhar então a lei do Senhor. O primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Deus nos exige confiar nele acima de todas as coisas. É impossível confiarmos em outro ser, em outro Deus, termos outro Deus. Quando assim procedemos, pecamos contra o Senhor e precisamos reconhecer então a nossa culpa. O segundo mandamento: não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Deus nos pede que nós não tomemos o nome do Senhor em vão. Não podemos e não devemos, em hipótese nenhuma, amaldiçoar, jurar, praticar a feitiçaria, mentir ou enganar. O nome de Deus jamais pode ser usado e não podemos pecar contra Deus neste sentido. Devemos sim usar o nome de Deus para orar, louvar e agradecer. Portanto, precisamos nos examinar à luz do segundo mandamento. Terceiro mandamento: santificarás o dia de descanso. Deus quer nos animar a que nós tenhamos um alto apreço e um grande zelo pelo estudo da palavra de Deus, que nós valorizemos o ensino, a pregação, o testemunho
da palavra do Evangelho, que nós gostemos de ouvir e de estudar a palavra de Deus, de participar, receber os sacramentos. Toda vez que nós temos dificuldade em valorizar a palavra, colocar ela em primeiro lugar em nossa vida, porque ela é a luz para a nossa caminhada, então nós estamos pecando contra o terceiro mandamento. O quarto mandamento: honrarás o teu pai e a tua mãe, para que te vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. Nossos pais são os primeiros superiores nesta ordem da criação. Deus e então nossos pais, e assim as autoridades que procedem a partir da ordem da criação. Então Deus nos pede para que não os irritemos, não os desprezemos, mas que nós os honremos, os sirvamos, lhes obedeçamos, os amemos e os queiramos bem. Então nossas autoridades, nossos guias espirituais, nossos professores, nosso patrão, nossas autoridades públicas, civis e políticas, que nós os honremos como representantes de Deus. E certamente muitas vezes nós temos falado mal e temos desprezado as nossas autoridades e assim pecando contra o nosso Deus. O quinto mandamento: não matarás. Deus não permite dano ou mal algum para o nosso próximo em seu corpo. Nós devemos ajudar para que o nosso próximo tenha mais vida física, o seu corpo seja preservado, a sua integridade física permaneça. E quando nós o agredimos física ou verbalmente, nós estamos também pecando contra o quinto mandamento, matando alguém, matando o nosso semelhante. Não cometerás adultério. Devemos sim cuidar da sexualidade, devemos sim cuidar do matrimônio, devemos valorizá-lo como algo criado por Deus para ser usado dentro da ordem de Deus. Portanto, devemos ter uma vida casta, uma vida decente, tanto em ações como em palavras. Não nos é recomendado em nossa caminhada cristã usarmos de palavrões e para incitar as questões sexuais, mas que nós honremos e que nós amemos e que nós usemos a sexualidade dentro da ordem de Deus do matrimônio. Sétimo mandamento: não furtarás. Os bens do nosso próximo são do nosso próximo. Não podemos nos apoderar deles de forma ilícita, inadequada, com falsos negócios, com falsificação de bens, enfim, não importa a situação, mas nós devemos cuidar para que os bens do próximo sejam respeitados e valorizados como um patrimônio que ele tem e que não pode ser tirado à força e de nenhuma outra maneira, a não ser de maneira lícita. Oitavo mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Falar mal de alguém, falar mal do nosso próximo, mentir, trair, caluniar, difamar o nosso próximo. Quando Cristo morreu pela humanidade e perdoou os nossos pecados, ele recuperou a boa imagem que havia sido perdida com o pecado. E esta boa imagem precisa ser preservada na vida do nosso semelhante. Por isso nós precisamos ajudá-lo, caso a sua imagem esteja corrompida. Jamais, em hipótese nenhuma, falar mal do nosso próximo, por pior que seja a sua vida, porque isso não nos é de direito. Deus não nos permite isso nesse mandamento. Que nós cuidemos, que nós valorizemos o nosso próximo por palavras, por atitudes, que nós valorizemos o seu nome, que nós demos o significado que Deus dá ao ser humano.
O 9º mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, não pretender adquirir os bens do nosso próximo de forma ilícita, fazendo falsos negócios, tentando tirar por ganância, por inveja, aquilo que é do nosso próximo, os seus bens, a sua casa. E nesta mesma direção também vai o 10º mandamento: não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus empregados, nem o seu gado, nem coisa alguma que lhe pertença. Aquilo que faz parte da casa do nosso próximo, isto é dele. E como nós vamos agir? Vamos agir com respeito, valorizando e louvando a Deus por ele ter seus bens, seu patrimônio, e não querendo nos apropriar disso de forma ilícita ou criando intrigas para difamar e destruir aquilo que é do nosso semelhante. Muitas vezes a inveja leva a isso, a angústia ou a ambição pelas riquezas de forma errada levam a nós pecarmos pela cobiça. Amados irmãos, amadas irmãs, então Deus diz que aquele que se arrepende dos seus pecados, Deus tem misericórdia até 1000 gerações. E que eu e você possamos reconhecer o nosso pecado, eu e você possamos reconhecer a nossa culpa, assim como o povo de Israel fez. À luz da palavra de Deus, eles confessaram o seu pecado e Deus restabeleceu a sua aliança que havia sido quebrada por meio da desobediência. E Deus, ele é o Deus da vida. Ele não quer a morte de ninguém, ele não quer que ninguém sofra, e o pecado leva ao sofrimento, o pecado leva à morte, leva à condenação, leva ao rompimento das relações humanas e também da nossa relação com Deus. E o nosso Deus é o Deus da reconciliação, o Deus da vida, o Deus que restaura relações rompidas, e por meio da sua palavra ele nos instrui, nos orienta, nos ensina a procedermos para que isto aconteça em nossa vida, para que nós possamos deitar à noite em nosso travesseiro e dormir em paz, de consciência limpa. Deus quer dar vida, Ele quer restaurar a vida dos seus filhos, assim como nós vimos no Evangelho. Jesus escolhe os apóstolos para anunciar a mensagem, para que eles tenham vida no perdão, mas também a sua vida seja restaurada plenamente, paz de consciência, restabelecendo relações, permitindo que o ser humano possa olhar para a frente de cabeça erguida, com alegria, servindo ao Senhor em sua vocação e seu chamado. Portanto, Deus te abençoe para que você possa e eu possamos, à luz da palavra de Deus, crescer e servirmos ao Senhor. Vamos orar em forma de confissão. Senhor, reconhecemos o nosso pecado, reconhecemos que temos pecado contra os 10 mandamentos, a Tua lei nos acusa, a olhamos como um espelho para a nossa vida e vemos que estamos marcados pelo pecado em muitos momentos do nosso dia a dia. Reconhecemos que esses pecados têm tirado o nosso sono, têm tirado a paz de nossa consciência, têm nos levado a sofrimentos físicos, gastrites, afastamento das pessoas, doenças das mais diversas, e nós buscamos, Senhor, a restauração por meio de Teu Filho Jesus Cristo, que perdoa a nossa culpa e que nos concede esse perdão gratuitamente, e nós o recebemos e acolhemos com alegria. Obrigado, Senhor, por nos restaurares a paz, restaurares a vida e também a salvação. Pedimos, Senhor, que este perdão possa ser alcançado por todos que ouvem e participam desta leitura bíblica diária e estão neste momento orando. Que Tua bênção esteja sobre suas vidas para um recomeço junto com o Senhor, em comunhão com Cristo Jesus. Abençoa todos que estão participando desta leitura bíblica, participando desta reflexão. Abençoa a sua saúde física, a sua saúde emocional, abençoa os seus relacionamentos,
para que a tua paz possa estar em tudo. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus te abençoe e até amanhã.